esse novo nascimento, ele vai provocar em nós mudanças espirituais na vida do homem. Quer dizer, ele vai ter o novo pensar, ele vai ter o novo agir, ele vai ter o novo sentir, porque ele agora já é uma nova criatura. Uma outra coisa que aprendemos aqui nesses versos que acabamos de ler é que a santidade gera em nós revestimento, gera em nós um revestimento. E o que é o revestimento? Para vocês entenderem melhor, eu estou vestido aqui com esta camisa, mas por sobre esta minha camisa, eu estou revestido com um paletó. Por cima da minha roupa, existe uma outra roupa. Então é importante nós nos vestirmos de uma roupa espiritual, uma nova roupa, porque somos uma nova criatura. Mas além dessa nova roupa, ele nos convida agora, o Espírito Santo, a nos revestirmos, colocar uma outra roupa por cima desta roupa, de tal forma que vamos estar protegidos por esse Espírito que é santo, revestido da glória e da unção e do poder do Senhor. Que coisa maravilhosa, gloriosa! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Partimos agora para o capítulo de número 3, aí do nosso livro, na página de número 75, salvo engano, é isso mesmo, página de número 75. Vamos agora falar da epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. E que carta maravilhosa. Aqui nós vamos observar, escrevendo Paulo, ele vai falar agora sobre a alegria no Senhor em tempos de aflição. Alegria do Senhor em tempos de aflição. Eu acho uma das epístolas, e seguramente esta é a epístola que o apóstolo Paulo, ele coloca nela mais amor, ele coloca mais carinho, ele coloca mais empenho e dedicação emotivo. As frases são carregadas de profundo amor. Nós vamos perceber que o livro de Filipenses, ele contém apenas 4 capítulos, 2007 palavras, poucos versículos, não são tantos, mas 14 vezes nesses 4 capítulos, ele vai repetir uma frase, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Quando ele diz alegrai-vos, perceba que esse termo alegrai-vos é imperativo, é mandamento, é vontade de Deus que você seja feliz. Um outro dia alguém conversava e falava comigo e disse: pastor, eu nunca fui feliz na minha vida, eu acho que nunca serei feliz, eu acho que Deus não me quer ver feliz, porque nada parece que na minha vida dá certo. Primeiro, esse irmão estava sobremodo negativo, e Deus, ele nos ensina na sua palavra que crente, ele não vive negativo, ele vive uma vida positiva, ele vive uma vida de esperança. Ainda que as adversidades venham, ele sempre acredita, ele espera em mudança, ele espera e tem a certeza que dias melhores estão por vir na vida dele. Então esse irmão já estava todo errado, e eu peguei e citei para esse irmão esta passagem aqui de Filipenses, aonde diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos aqui, irmãos, é imperativo, é da vontade de Deus. Eu respondi, digo: irmão, não só Deus quer lhe ver feliz, como Ele espera lhe ver feliz, e Ele lhe ordena que você busque esta felicidade, porque você tem direito a ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes na vida. Há alguém que às vezes espera para ser feliz no dia que ele tiver a casa própria, ou quando tiver o carro dos seus sonhos, a casa do seu sonho, o trabalho dos seus sonhos
Pare, meu querido, com essa bobagem. Comece a ser feliz hoje. Qual é a melhor casa para você estar? Que você está nela hoje. No dia que você conseguir uma outra melhor, seja feliz porque já está em uma outra casa melhor. Mas não espere ficar feliz quando a casa dos seus sonhos surgir. Seja feliz hoje. Deus quer que você seja alegre hoje. Seja fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. É da vontade de Deus lhe abençoar. Deus quer que você seja feliz, querido. Se não, vejamos, ele vai enfatizar a respeito de como nós devemos encarar a vida, olhando para o passado, trabalhando no presente para influenciar o seu futuro. É o que ele vai dizer aqui no capítulo 3, no verso de número 13, aqui dessa mesma carta aos Filipenses. Ele vai dizer: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que lá para trás ficaram, agora avanço, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Quer dizer, aqui ele fala de presente, ele fala também de passado, ele fala de futuro. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ele falou do passado. Quando ele diz prossigo, avanço, ele está tendo uma ação no tempo presente. Então ele está falando do presente. Quando ele fala do prêmio da soberana vocação que o espera, ele está falando do futuro. Então ele apresenta uma perspectiva maravilhosa. Esquecendo-me, tem pessoas que estão vivendo como que um museu do passado, estão lembrando dos problemas, das adversidades e das lutas, e se achando tão miseravelmente pequeno, tão minúsculo, menor que o pingo de uma areia. Ele está tão para baixo, ele se sente tão pequeno que não acha modo algum de ser feliz, porque está preso às amarguras do passado, às decepções do passado. O que eu devo fazer com o meu passado? Esquecer das coisas ruins que para lá atrás ficaram. E o que eu devo me lembrar do meu passado? Somente aquilo que lhe traz esperança. Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, o verso de número 20 diz assim: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Pare de pensar em coisa destrutiva, em coisa negativa que não te leva a lugar nenhum. Esta carta de Paulo aos Filipenses é uma verdade a respeito disso, que nos enche de esperança, que nos enche de ousadia, de avançar, de conquistar. Você merece ser feliz, você vai ser feliz, você vai lutar para ser feliz. Que coisa maravilhosa! E de que forma nós fazemos isso? Nós vamos buscar ser vitorioso primeiro aqui na nossa mente. É o que ele vai tratar aqui em Filipenses, e durante toda essa narrativa ele vai trabalhar sobre essa questão que é muito abordada hoje na neurociência, que parece ser um fato novo, mas que Paulo já falava há tantos mil séculos lá atrás. Há quantos séculos atrás apóstolo Paulo já falava a respeito desta verdade, que alguém achando que achou a roda, que descobriu a roda da neurociência, isso e aquilo. Não, queridos, apóstolo Paulo já falava sobre como enfrentar essas questões, problemas da mente, porque se você não sabia, a nossa mente é um campo fértil, dela surgem as maiores batalhas. Nós primeiro somos derrotados na mente. Então, se você quiser ser vitorioso, então comece a trabalhar esta mente. Eu sempre costumo e gosto muito de uma frase de Frank Otlavo que diz: vigie os seus pensamentos. Por quê? Porque eles se transformarão em palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se transformarão em atos. Vigie os seus atos, porque eles se transformarão em hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se transformarão em caráter. Vigie o seu caráter, porque dele dependerá o seu destino. Perceba que tudo começou aqui na mente. Então você precisa vigiar os seus pensamentos, porque no final esses pensamentos vão influenciar o seu caráter, que é a última questão que levará às decisões que te levará para um bom lugar ou para um mau lugar. O que Paulo está querendo dizer aqui é que você, se não pode mudar o seu passado, que é triste, que é horrendo, você pode influenciar o seu futuro. De que forma? Com as ações positivas no tempo presente. Se eu não mudo o meu passado, eu logo preciso influenciar o meu futuro com as minhas
ações no tempo presente, porque se eu começo a trabalhar positivamente, agora eu vou influenciar significativamente, eu vou influenciar quantitativamente, qualitativamente, meu futuro lá na frente. Tudo depende das minhas ações. As ações, elas são determinantes, porque as ações, as atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida, vai determinar o lugar onde eu estarei amanhã, vai determinar as bênçãos que eu terei garantido para o meu futuro. Mas trabalha, toma uma atitude. O verso de número 8 do capítulo 14 de Filipenses, ele vai resumir tudo isso, dizendo da seguinte forma: olha, irmãos, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo aquilo que for verdadeiro, se existe algum louvor nisso, seja nisso, querido, que você ocupe a vossa mente transformada. Ele fala a respeito disso em Romanos 12 também: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor, mas eu estou desempregado. Pastor, eu estou passando uma luta que o senhor não sabe o tamanho. Meus alunos que agora nos ouvem, de repente você não está passando uma situação, mas você pode ter passado uma situação difícil assim também. Eu quero vos dizer, não importa a situação, eu quero vos lembrar o que Paulo já dizia também em Romanos 8, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apóstolo Paulo está preso, apóstolo Paulo está prestes a ser condenado, está prestes a ser decapitado, sofrer o martírio de uma morte tão horrível, mas agora aquilo que era para ser tristeza, ele está agora escrevendo uma das cartas mais emotivas nos últimos dias da sua vida. Por quê? Porque ele entendia que por causa daquela prisão, ele conseguira escrever 7 cartas em prisões importantes por demais. Ele conseguiu entender que por causa da sua prisão, ele conseguiu levar o evangelho agora no palácio e em um outro local onde jamais anteriormente o evangelho poderia ser pregado, que era no meio da guarda pretoriana. Uns soldados ali jamais poderiam ouvir esta mensagem se Paulo não estivesse ali com ele, porque perceba, em cada turnos e contraturnos de 6 em 6 horas, 6 soldados ou 4 soldados precisavam ser trocados. Um ficava manietado de um lado e o outro ficava manietado do outro lado, do lado direito e do lado esquerdo. De tal forma que nesse período de 2 anos, tenham certeza, Paulo teve a oportunidade, porque ele não perdia tempo, ele evangelizava mesmo, então ele evangelizou toda essa guarda pretoriana, muitos deles aceitavam a Jesus. Quer ver uma outra coisa boa por causa da prisão de Paulo? Quando ele está sendo levado preso, vocês se lembram que eles vão naufragar em uma ilha, e as pessoas que ali estavam, era uma tripulação muito numerosa, de quase 1000 passageiros, ou de quase 300 passageiros e tripulantes. Era um navio de Alexandria. Quando esse navio se espatifa, quebra-se todo, apóstolo Paulo entrega ali uma mensagem que todos deveriam permanecer no barco e ninguém sair daquele barco, porque eles teriam a vida salva. Eles acreditavam tanto em Paulo que assim eles permaneceram nesta convicção, e somente por isso e por causa disso eles foram abençoados. Por causa disso, Paulo teve ali entre os moradores que estavam todos ali prontos, canibais, para poder dar fim com a vida de Paulo e daqueles que ali estavam. Uma víbora morde o dedo de Paulo e eles esperando que Paulo morresse, porque o simples fato de uma víbora como aquela morder o dedo de um homem não escaparia, inchava o dedo e a pessoa morria em questão de minutos. Mas Paulo nada sofreu, não teve nenhum dano, ao ponto das pessoas até quererem o divinizá-lo, mas ele não aceitou esse tipo de adoração. Agora perceba,
quase 300 homens e 300 mulheres vindo para onde? Para Roma. Paulo jamais teria condição de pregar para tanta gente separada em um curto espaço de tempo. Mas percebo que além dessas 300 pessoas, essas pessoas tinham familiares. Então eles falaram do que Deus operara através da vida de Paulo. Nesses 3 meses, Paulo falou tantas coisas, evangelizou tanto ali, que a voz daquelas pessoas se fizeram ecoar na voz, ou a voz de Paulo se fez ecoar na vida dessas pessoas, a todos os moradores ali de Roma, e por isso teve tantos que se converteram ali naquela cidade. Então Paulo tinha verdadeiros motivos para dizer e para se alegrar no Senhor, porque a sua prisão fora motivo de muitas almas serem alcançadas. A semente que ele plantou ainda está viva até os dias de hoje. Então não se lastime, não chore, não pranteie, trabalhe, se esforça e seja feliz, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Partindo agora para o livro aqui de Colossenses, por gentileza, queiram por bondade, partir agora para o livro de Colossenses, na página de número 75, aqui falando sobre a igreja de Colossenses. Colossenses vai falar da firmeza da fé em Cristo. A firmeza da fé em Cristo. Essa carta de Colossenses, ela tem uma similaridade muito grande com a de Efésios, lembra? Se Efésios, ele fala da eclesiologia, ele fala do corpo da igreja, em Colossenses ele vai falar da cabeça da igreja, que é Cristo. Ou seja, se lá Paulo falava da igreja organismo vivo e o organismo como templo, agora Deus está, agora em Colossenses, está falando do cabeça que é Cristo, que governa aquele corpo, que estava sendo falado ali em Efésios. Então tem uma similaridade muito grande aqui com a igreja de Colossenses. Quem eram os moradores desta cidade? Onde ficava a cidade de Colossos? A cidade de Colossos ficava na região da Frígia, ali na Ásia Menor. Algumas coisas nos chamam bastante a atenção. Essa igreja ficava num local chamado o Vale do Rio Lico, e nessa região do Vale do Rio Lico era uma das regiões mais lindas, até nos dias de hoje, mais lindas do mundo. Eram de terras férteis, campos verdes, se produzia em uma quantidade enorme vinho, se produzia tudo que se plantava ali, se colhia. Era um terreno bastante fértil, e nessa micro-região do Vale do Rio Lico, estava ali 3 cidades. Quais eram as cidades? As cidades de Hierápolis, a cidade de Colossos, que nós estamos aqui falando, e também a igreja ou a cidade de Laodiceia. Todas elas ficavam nessa micro-região e distavam uma da outra cerca de aproximadamente 9 quilômetros, e elas estavam ambas cerca de aproximadamente 160 quilômetros da igreja de Éfeso. Essa micro-região aqui tem algumas coisas bastante interessantes para nós analisarmos sobre algumas verdades nessa carta aqui de Colossenses. Quando a gente vai analisar essa micro-região aqui, algumas coisas nos saltam aos olhos. Por exemplo, nessa região, mesmo as cidades estando extremamente próximas, apenas 9 quilômetros de distância uma da outra, nesse Vale do Rio Lico, tinham 3 tipos de fontes nessa micro-região. Na região, por exemplo, de Hierápolis, existia uma fonte de águas termais, quer dizer, eram águas curativas. Várias pessoas de várias regiões que estavam doentes vinham para a cidade de Hierápolis por causa das águas termais, porque era água medicinal, era uma fonte de águas extremamente quente, fervia. E já na cidade aqui de Colossos, já era diferente, era exatamente o contrário. Se em Hierápolis a água era quente, era termal, agora em Colossos a água era extremamente fria, gelada mesmo. Quer dizer, 2 regiões tão perto e fontes tão distintas uma da outra. Perceba e entenda aqui
que essas águas eram extremamente frias, e porque eram extremamente frias, assim também eram águas curativas, eram águas terapêuticas, e muitas pessoas ali vinham também pelo poder terapêutico e curativo dessas águas. Agora existia uma outra terceira fonte agora na igreja, na cidade de Laodiceia, que era uma fonte que produzia uma água que não era quente e não era também uma que produzia água fria, era uma água morna. Que caso curioso, na mesma região, 3 tipos de fonte diferentes, só que agora, diferentemente de Herápolis e Colossos, a água da fonte que jorrava ali de Laodiceia, para muito pouca coisa servia, ou para quase nada servia apenas quando a pessoa tomava dela, sentia ânsia de vômito. É por isso que em Apocalipse, nós vamos observar Jesus dizendo: olha Laodiceia, porque posto que tu não és quente e nem fria, estou a ponto de vomitar-te fora. Então o interessante, o que nós aprendemos aqui, você que é pregador, amante da palavra do Senhor, aluno ibadiano, então você precisa entender qual a fonte que você quer ser. Uma fonte com poder curativo, de bênção para as pessoas? Você quer ser um canal de bênção, de refrigério? Ou você quer produzir ânsia nas pessoas? Você coloca um sal causticante, você produz um desconforto nas pessoas. Qual o tipo de fonte você tem sido na vida das pessoas? São coisas para nós analisarmos e observarmos aqui dentro do texto. Uma coisa, um fato bastante curioso também, de nós analisarmos aqui, e é por demais interessante observarmos, é que estas cidades, as cidades de Herápolis, sobretudo a de Laodiceia, elas vieram em um tempo crescente, quer dizer, elas começaram pequenas, foram evoluindo e foram crescendo gradativamente. O oposto acontecer agora com a cidade de Colossos. Colossos, ela desde o início ela começou uma cidade grande, mas por causa dos terremotos no ano 36 a.C. e depois os terremotos avassaladores no ano 40 já depois de Cristo, nós vamos observar que ela não conseguiu evoluir, ela não conseguiu se recuperar destes abalos sísmicos, ao passo que Herápolis, ao passo que Laodiceia conseguiram sobressair e tornaram-se grande, cada dia mais grande, ao passo que a cidade de Colossos cada dia mais pequena, perdendo-se em volume e perdendo-se também em grau de importância. Quando nós vamos olhar para o passado desta cidade, mesmo que nós não sendo informados quando ela fora fundada, mas já desde os 5º séculos atrás, nós ouvimos falar dessa cidade, quando, por exemplo, Heródoto falava desta cidade como uma cidade grandiosa, como uma cidade maravilhosa, suntuosa, então ele já falava como era grande esta cidade aqui. Então nós percebemos algo interessante, é que essa cidade, ela começa grande, mas ela vem em um sentido decrescente, quer dizer, e o que eu aprendo com isso? Isso simboliza um ministério prematuro, queridos. É por isso que eu e você precisamos no ministério passarmos por etapas. Você precisa começar a auxiliar, depois você vem a diácono, depois a presbítero, evangelista, pastor e assim sucessivamente. Você não pode pular etapa. Tem pessoa que ele é membro hoje e amanhã ele já muda-se para um ministério e debaixo de um pé de piqui ele já é consagrado a pastor. No primeiro vento ele cai porque ele não tem raízes. É o que aconteceu aqui com esta cidade. Começou extremamente grande, mas só vem diminuindo. A queda é terrível. Quando você é levado ao patamar no ministério e você não está pronto, preparado, não passou o tempo, porque o tempo lhe trará maturidade. Eu me lembro quando nos meus primeiros dias de crente, quantas coisas imaturas eu fiz, pensei e falei, agi e procedi, que se pudesse voltar hoje no passado, muitas coisas eu faria diferente, mas a gente não tem como voltar no passado. O que volta é a vontade e a saudade de querer voltar no tempo, mas o tempo, querido, não volta. Então você precisa ter etapa. Então o tempo de ministério vai lhe dar maturidade. Você precisa crescer gradualmente, senão vai acontecer como aconteceu aqui com Colossos. Quando Paulo escreve agora
esta carta a essa igreja, como é que essa igreja estava? Minúscula. Irmãos, entenda o contexto dessa igreja. A carta de Paulo aos Colossenses fora a menor carta, ou a carta à igreja menor, a cidade menor que Paulo escreveu. Foi a menor cidade a quem Paulo endereçou uma epístola. A cidade era muito pequena. E por que é que Paulo então escreve a uma cidade tão pequena? Eu aprendo uma outra valiosa lição. Você que é amante da palavra do Senhor, expositor, gosta de pregar, vou deixar aqui um gancho para você também. É que Deus, ele valoriza as coisas pequenas. Então, para o homem, ele valoriza muito o ter, ele valoriza muito a questão da suntuosidade, do brilho, do glamour, do tamanho, mas para Deus ele valoriza por demais as coisas pequenas. É por isso que ele vai dizer através de Paulo que Deus ele valoriza as coisas vis e desprezíveis do mundo, que por muitos são esquecidas, mas porém muito bem conhecidas por Deus, por muitos humilhados, mas porém por Deus exaltado, como que nada tendo, mas possuindo tudo, como morrendo com tudo vivendo. Então Deus, ele é o Deus que ele ama restaurar vasos trincados. Ele é perito em transformar coisas pequenas, em colocar em um patamar grande, maravilhoso. Então mesmo esta igreja sendo ali em uma cidade muito pequena, inexpressível diante das outras cidades, mesmo assim, ele escreve, queridos, o maior, vou repetir, o maior tratado teológico do Novo Testamento a respeito da divindade de Cristo, da firmeza da fé em Cristo. Ela é escrita aqui no livro de Colossenses. O maior tratado teológico que fora escrito e deixado no Novo Testamento foi escrito aqui nessa igreja tão minúscula, nessa igreja tão pequena. O pastor dela era Epáfras. Perceba que Paulo nunca morou, nem residiu, nem visitou a cidade de Colossos, mas mesmo assim ele escreveu o maior tratado teológico a respeito da divindade de Jesus Cristo. Por que isso? Porque ele valorizava e ele sabia da importância. E quando ele escreve, na verdade, aqui a igreja de Colossos, ele também está escrevendo a Hierápolis, e ele também está escrevendo a Laodiceia, porque pertenciam à mesma micro-região, e o mesmo pastor de uma era o pastor de outra. Epáfras era o pastor destas três igrejas. É tão verdade que Paulo, ele endereça essa mesma carta e faz que ela seja lida nos outros locais, porque vamos observar que em Colossenses 4 e o versículo de número 3, o próprio apóstolo Paulo diz assim: eu dou testemunho do zelo que tenho por vós. Vós quem? A cidade de Colossos. E ele pega assim: e também do zelo que tenho pelos moradores da cidade de Laodiceia, e também pelo zelo que tenho dos moradores da cidade que estão em Hierápolis. Ele vai ratificar isso no verso 16 do capítulo 4, dizendo da seguinte forma: ora, depois de vocês ter sido lida esta carta em vosso meio, quero também que faça que ela seja lida também em Laodiceia. Quer dizer, a mesma carta que era endereçada aqui servia para essas outras duas cidades aqui também. E eles estavam enfrentando um grave problema, atravessando uma grande dificuldade aqui agora, nessa micro-região. Qual era essa dificuldade que eles estavam atravessando? Ora, se nós formos olhar para o passado, quem eram os judeus que ali moravam nessa região do Vale do Rio Lico? Foram aqueles que lá atrás, por volta do 5º século antes de Cristo, quando o imperador Antíoco Grande, ele manda agora 2.000 famílias, ele tira da região da Mesopotâmia, tira da região dos babilônicos e agora os envia para a Frígia, aonde ficava essa micro-região aqui. E nós vamos perceber que quando esses judeus, 2.000 judeus, são enviados para essa região, eles saem de lá das suas terras pobres. Mas quando eles chegam aqui, eles começam a prosperar. Um outro fato curioso também, porque judeu, aonde ele chega, ele prospera. O judeu, aonde ele coloca a mão, ali é abençoado, porque isso é uma promessa, é uma característica peculiar que fazem
parte do ser deles que Deus destinou a eles. É um povo que nasceu para ser próspero e abençoado nesta terra. E não foi diferente. Essas 2.000 famílias logo se transformam em 50.000 pessoas extremamente, boa parte deles extremamente influentes ali. Só que aconteceu algo interessante, algo que foi destrutivo para o cristianismo ali. Porque quando eles estão ali naquela região, nós vamos observar que começa agora o grego helenista com um sincretismo religioso muito grande e trazendo consigo também, agora também o gnosticismo. E o gnosticismo muito presente ali no 2º século antes de Cristo, depois no 1º século já depois de Cristo, no 2º século depois de Cristo, começa a ganhar um corpo muito grande. E já no 3º século depois de Cristo, ele já tem um corpo muito grandioso, de maneira que ele está enraizado no meio ali dos judeus. Quer dizer, a fé em Cristo Jesus estava sendo comprometida por causa desse gnosticismo, desse sincretismo religioso. O que é que, na verdade, estava acontecendo? O que o gnosticismo fazia? Esses gnósticos, eles eram extremamente supersticiosos, acreditavam nessa leitura dos astros, no ritual de iniciação, e para eles o conhecimento era superior a qualquer uma outra coisa. Agora perceba que este conhecimento aqui, dito, lido e proferido por esses gregos helenistas, por esses gnósticos aqui, não é um conhecimento da palavra, é um conhecimento daquilo que eles cultuam, das práticas e rituais, das iniciação desse meio gnóstico. Então eles valorizavam muito a questão de visão, de experiência, e para ele o saber, esse saber gnóstico, este saber que era extremamente corrompida por causa de rituais, por causa de coisas, de folclores, de crendices, era superior, na visão dos gnósticos, tudo isso era superior à fé cristã, era superior inclusive aos ensinos de Cristo Jesus, do Evangelho de Jesus. Então, eles não tinham interesse em acabar com a fé cristã, e nem tampouco de aniquilar a fé cristã. O que eles queriam? Aliar este sincretismo, eles queriam aliar o gnosticismo aqui e juntar com a fé cristã e com isso corromper. E isso é extremamente perigoso, porque se não vejamos, perceba, quando o diabo chega dizendo que é diabo, todo mundo quer correr dele, mas quando o diabo chega disfarçando-se de anjo de luz, é diferente, querido. As pessoas têm dificuldade de reconhecer e dizem, olha, mas está falando tão bonito ali, não pode ser o diabo não, olha. Então o diabo, ele é perito nisso, em falsear verdades como se fosse mentira e trazer mentiras como se fosse verdade, fazer do amargo doce, enganar as pessoas de uma forma cruel e terrível. Então, quando esse engano vem falseado de coisas bobas, quando o engano vem misturado com coisa boa, é difícil para nós entendermos. Se não tivermos verdadeiramente arraigados dentro da palavra, aquilo ali vai nos derrubar da nossa fé. E era o que estava acontecendo. E sabendo agora disso, o apóstolo Paulo, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, é que ele escreve a defesa do Evangelho na pessoa de Cristo, dizendo que Cristo é suficiente. E quando nós observamos isto daqui, às vezes nós pensamos que não existe no nosso tempo. Claro que existe. Existem gnósticos no meio da igreja? Ora, irmãos, vamos entender. Não duvide disso, tem crente que não se levanta da cama antes de ver o seu horóscopo. Entenda que tem crente que ainda hoje ele não consegue passar debaixo de uma escada. Existe um outro tipo de crente que, se ele vê um gato preto, para ele é um mau presságio. Então ele tem muita dificuldade em relação a estas questões aí. E aqui nós precisamos entender e compreender que nada disso tem valor. O sangue de Cristo nos purifica de todo
o pecado. O sangue de Cristo, ele é suficiente, irmãos. Quando nós damos lugar a esse tipo de ensinamento, é como que se nós estivéssemos invalidando o sangue de Cristo. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Colossos, como acontece muitas vezes em muitas igrejas. Por exemplo, o movimento judaizante, quando a pessoa só faz o culto se colocar um equipar na cabeça, o pastor tem que vestir uma talide, o pastor precisa colocar ali uma arca da aliança, uma escada de Jacó para o crente subir até lá em cima, para ele ser vitorioso. Vamos parar com essa bobagem. O sangue de Cristo nos purifica, o sangue de Cristo, irmão, tem poder na nossa vida. Vamos parar com esta bobagem. Jesus, ele é a prova máxima na nossa vida. Finalizando aqui a nossa participação nesta tarde, não há mais tempo para conjecturarmos, mas a última parte aqui falaria sobre Filemon, e o Filemon vai falar sobre o perdão eficaz. O perdão eficaz, todos nós sabemos, resumindo aqui em 1 minuto aqui, para ganharmos tempo, estava avançado o horário, para entendermos Filemon, ele era o pastor de uma igreja, e essa igreja ficava onde? Exatamente na cidade de Colossos. Então o pastor da igreja de Colossos, embora que sendo Epáfras, na ausência de Epáfras, quem era o pastor dessa igreja era Filemon. Filemon agora tem endereçado a ele uma carta, porque Paulo escreve a respeito de Onésimo, que teria sido escravo dele, que teria roubado uma quantia em dinheiro, somatória de algumas coisas, joias, não sabemos ao certo, e agora tem um encontro com Paulo em Roma, tem a vida transformada, e Paulo agora intercedendo por ele, escreve a este Filemon. Filemon, se nós formos observar, a carta é endereçada a ele, mas no verso 2 também de Filemon, nós vamos observar que a carta ela é endereçada a Áfia e a Arquipo. Áfia era esposa aqui deste homem Filemon. Arquipo, que também dirigia e dividia a responsabilidade de dirigir os cultos ali na sua casa, era o filho de Áfia e era o filho também aqui de Filemon. E nós vamos observar que agora, através aqui desta carta cheia de amor, cheia de tanto carinho, Paulo vem apresentando que este Filemon seja por ele, Filemon, perdoado. Paulo agora está quebrantado, o coração dele está dilacerado, porque agora já amadurecido, ele vem falar do perdão, já nos últimos dias da sua vida, ele vem falar do perdão, e ele lá no passado, como em Atos no capítulo de número 13, quando ele tem um desentendimento ali com João Marcos, e lá quando ele desentende com João Marcos, por que ele desentende com ele? Porque quando Paulo, por ocasião da sua primeira viagem missionária, quando ele sai com Barnabé, e Barnabé traz consigo o seu sobrinho João Marcos, depois de muita luta, depois de muita prova, João Marcos recua e não quer continuar a viagem com eles. Por ocasião da segunda viagem missionária, quando agora Barnabé quer mais uma vez trazer João Marcos, houve uma contenda entre eles. Paulo não aceitou, ficou bravo, ficou zangado, e de jeito nenhum, esse rapaz não vai vir conosco, porque ele foi inútil na primeira viagem. É ali que Paulo chama agora Silas para ir com ele, e agora nós observamos que Barnabé e também agora esse jovem João Marcos vai para um outro lugar. Nos últimos dias da sua vida, nós vamos observar, por isso que Paulo ele fala com tanto amor. Na última carta que Paulo escreve a Timóteo, nos momentos finais que antecediam o seu martírio, o que ele vai escrever? Ele vai escrever agora, lá em 2 Timóteo, ele vai dizer agora: me traga, por favor, por bondade, me traga a João Marcos, que muito me é útil. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo pedir perdão para João Marcos. Por isso que ele estava falando também de perdão, porque ele experimentou o perdão, ele era um homem transformado, já não havia mais dureza em suas palavras. Então eu termino aqui essa nossa participação dizendo que o perdão é por demais importante. Um dos segredos para nós sermos perdoados por Deus é se nós também perdoarmos, porque se não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará os nossos pecados. Isso
isso nos é mostrado ali também na oração modelo, dizendo: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você não perdoa, você não é perdoado. Como é que eu consigo perdoar, pastor? Simplesmente ame. A maior arma para você vencer a falta de perdão é o amor. É o amor que Paulo pregara, é o amor que Paulo estava ensinando agora a Filemon, para que esse mesmo recebesse Onésimo. O amor que fez com que Paulo perdoasse esse João Marcos e agora o desejasse que ele estivesse perto dele, para o abraçar, e com isso pedir perdão por as palavras duras que ele havia falado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Grande abraço a todos os nossos irmãos. Estamos finalizando aqui a nossa aula, desejando a vocês um dia abençoado na paz do Senhor Jesus.